Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Tudo na bênção? Glória a Jesus. Olha para esse teu vizinho e diga para ele: que bom que você veio. Ah, mas dá um sorriso para ele, irmão, vai. Porque de repente o que você está falando parece não ser verdade, né? Olha aí mais uma vez para ele e fala: que bom que você veio. Glória a Jesus. Os pastores aqui na frente, por que vieram hoje? Olha isso, gente, que responsabilidade. Deus abençoe a entrada de vocês e a saída desde de sempre, tá bom? Glória a Jesus. Queridos, pega a sua Bíblia, que a gente não tem muito tempo, e abra em 1 Samuel capítulo 18. Confesso, irmãos, que pelo que Deus fez quinta, sexta e ontem, já estava bom encerrar a festa. Por mim, pastor Carlos, já estava bom. Sabendo mais ainda que era eu que ia pregar hoje, então, por mim, poderia ter encerrado, né? Em tudo que Deus fez ontem, eu falei: Jesus, eu tenho nada menos que pouco. Mas Jesus é bom, irmão. Quem fala é Ele, glória a Deus. Quem fala é Ele, amém? Então não sou eu quem fala. Quem fala é Ele. Eu amo Deus. Primeiro Samuel 18, você abriu aí? Achou? Primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Glória a Deus. Deus tem um ensinamento para a nossa vida nessa noite, amém? Estamos no ano de mobilidade em expansão, glória a Deus. Estamos no ano que o nosso tema é mobilidade em expansão. Então eu quero falar dentro desse tema e eu quero lhes dar uma instrução que Deus assim me deu. Versículo 1 do primeiro livro de Samuel, capítulo 18, diz assim: E sucedeu que, quando ele terminou de falar a Saul, a alma de Jonatas foi unida à alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul o tomou naquele dia e não mais quis deixá-lo ir para a casa de seu pai. Então Jonatas e Davi fizeram um pacto, porque ele o amou como a sua própria alma. E Jonatas retirou de si a capa que estava sobre si e a deu a Davi, e também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Feche os seus olhos. Pai, eu oro a Ti nesta hora. Estamos nesse último dia de festa, de celebração ao Teu santo nome, ao Teu poderoso nome, aos Teus grandes feitos, as Tuas tremendas maravilhas que ao decorrer desses anos o Senhor sempre fez nesse lugar. O Senhor sempre foi conosco. Eu creio que não vai ser diferente esse ano de 2023, porque temos uma promessa do Senhor, ou melhor, temos promessas do Senhor para as nossas vidas e para esta casa, para esse bairro, para esta cidade de Nova Iguaçu. Então, Pai, a Tua palavra tem nos autorizado, Senhor, a pisar
A Tua palavra tem nos autorizado a falar, a Tua palavra tem nos autorizado, Senhor, tantas coisas. E nesta noite, Senhor, que este ensinamento da Tua palavra seja verdade, seja vida para este ano desta igreja, no nome santo de Jesus. Você diga amém. Meus irmãos, eu tinha uma frase, mas não tinha o texto. Eu tinha frases que eu vou dizer na mensagem, na qual Davi tinha harpa, na qual Davi tinha funda e Davi tinha cajado. Era tudo que eu tinha. E eu não tinha um texto. E orando a Deus por esses dias, Deus me deu esse texto de Jonatas e Davi. E nesses dias de festa é que eu fui entendendo melhor, porque eu já ministrei, se eu não me engano, 2 vezes em cima desse texto. Deus já me deu mensagem em cima desse texto por 2 vezes, se não me falha a memória. Só que nós estamos em um tema que possivelmente não tem nada a ver com aquilo que Deus já me deu uma vez. E a Bíblia diz que a palavra dele, ou a palavra de Deus, ela se renova a cada amanhecer. Então a gente pode pregar em cima do mesmo texto quantas vezes for necessário que Deus mandar pregar, que Ele vai mudar a mensagem. Ele é esse Deus. E eu comecei a ler e reler o texto e fui ministrado aqui esses 3 dias. E ontem basicamente eu entendi mais ainda o texto. Eu entendi mais ainda aquilo que Deus queria ou quer falar com a igreja, melhor. Queria falar comigo, falou comigo e agora quer falar à igreja. Para esse ano. Diga para quem está do seu lado: mobilidade em expansão. Isso. Mobilidade em expansão. E o texto vai dizer que Jonatas e Saul viram amigos. Amigos tão próximos que Jonatas vai tirar o que ele tinha e vai dar para Davi. Jonatas vai pegar os seus instrumentos de guerra e vai dar para Davi. Existe uma pergunta aqui que eu quero fazer para a igreja, que é: quais são os instrumentos que você tem para gerar expansão? Anote isso. Quais são os instrumentos que você tem para gerar expansão? Hoje é uma instrução para a igreja, para aquilo que Deus tem para fazer nessa igreja, para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Hoje é uma instrução. Então, se você não tem o hábito de anotar, a tua mente é muito boa. Glória a Jesus por isso. E se tua mente não é muito boa, então busque o hábito de anotar. Hoje nós temos a facilidade que celular tem bloco de nota. Então, mas tome cuidado, porque nesse momento você pode ir lá para o Instagram, Facebook, né? Mas fica aqui na mensagem, amém? Quais são os instrumentos que você tem para gerar expansão? A gente está dentro de um texto que tem um rapaz aqui que ele é de guerra. E esse rapaz, ele vai pegar os instrumentos que ele tem de guerra e vai dar para Davi. Diante da sua amizade, diante do que eles se unem, se tornam amigos, ele vai entender que agora Davi, por tudo aquilo que Saul está fazendo ou querendo fazer por Davi, ele vai entender que o que ele tem vai ser útil para Davi, vai ser necessário na vida de Davi. Quando alguma coisa na tua vida você perceber que não está te fazendo mais diferença ou crescimento na tua vida, olha para o teu amigo e dá para ele, amém?
Quem tem um Honda Civic é que não está gostando mais dele? Vira meu amigo, lembra de mim. Olha cá. Ele vai perceber que o que ele tem agora é para Davi. Então Jonatas vai pegar seus instrumentos ou suas ferramentas, aquilo que lhe garantia vitórias, e vai dar para Davi. Vai vestir Davi, vai revestir Davi, vai entregar para Davi. Ferramentas essas que Jonatas tinha, que eram instrumentos que com certeza lhe ajudou em grandes batalhas e lhe auxiliou em grandes vitórias para o seu exército ou para o exército de seu pai. Agora ele vai entregar para o amigo ferramenta de trabalho, instrumento de trabalho, ele vai entregar para o amigo. Perceba que Deus falou aqui esses dias, e por aqui eu inicio a mensagem, porque o que Deus falou por esses dias aqui, e Deus me fez uma segunda pergunta: quais são os instrumentos que eu tenho que podem ser úteis para gerar a expansão? E aí eu anotei o primeiro, que foi pregado aqui, que Deus disse: uma ideia e não uma crítica. Olhe para quem está do seu lado, diga para ele assim: tenha mais ideia e menos crítica. E muito bem pregado pelo pastor Rafael Rogério. Eu não vou mencionar tudo que ele pregou aqui, não é a intenção. Eu tenho pouco tempo para a mensagem, mas ela vai ser muito útil para nós, para esse tempo de mobilidade e expansão. Escute. Quais são os instrumentos que nós temos que podem ser úteis e que vão gerar a expansão? Ou que podem gerar a expansão? E ele disse: uma ideia e não uma crítica. Para quem não estava aqui, ele falou do menino que foi resolver estender ou alargar a tenda da escola de profeta e que perde o cabo do machado, que perde o machado na água. O menino teve a ideia e já veio com tudo pronto, como queria ser feito o negócio. Ele não veio com a ideia e saiu e voltou e esperou por Eliseu fazer. Não. Ele já veio com a ideia e disse aonde tinha as madeiras que precisava para se alargar a estaca. Ele veio com a ideia e não ficou esperando alguém fazer para depois criticar se não fez. Primeira coisa que nós precisamos ter, que foi pregado aqui: uma ideia e não uma crítica. Segunda coisa que foi pregado aqui, que nós precisamos ter como instrumento para gerar essa expansão, é uma unção de capacidade para romper nos dias difíceis. Pastor Mateus Duque pregou aqui na sexta-feira e ele falou sobre isso. Uma unção de capacidade, que nos momentos de dificuldade da nossa vida, nós não podemos parar, porque o chamado é maior do que a nossa vida. Será que você conseguiu entender essa mensagem? Você que estava aqui na sexta-feira, de que o teu chamado é maior do que os teus problemas, de que o teu chamado é maior, meu irmão, do que, aleluia, a irmã que de repente está te perseguindo na igreja. Que o teu chamado é maior do que talvez o pastor que não te dá oportunidade, mas vai chegar o tempo da oportunidade. Só espera. Você tem um chamado? Então problema nenhum pode te atrapalhar. Isso é um instrumento, aleluia. O que é um instrumento? A unção que está sobre a sua vida, diante do chamado que você tem. Aleluia. Imagina se o David
não entendesse que ele tinha que sair da guitarra. Ontem ele não seria ungido ministro de louvor. Seria, pastora? Não, claro que não. Claro que não. Por quê? Porque ele tinha que dar espaço para o Vitor tocar, irmão. O Vitor já estava enferrujado. Coitado do Vitor. O Vitor estava sem vez, né? Ia para a bateria às vezes, ia para o contrabaixo. Ficava na mesa de som. Coitado do Vitor. Pô, você... Teve um tempo que você pegou o Vitor, hein? Se aprovando, né? O chamado. Agora, quando eu entendo que eu tenho uma unção, essa unção é instrumento. E essa unção que eu tenho, que é um instrumento, a dificuldade da vida não pode me paralisar. É o que foi falado aqui pelo pastor Mateus Duque na sexta-feira. E essa igreja vai precisar disso, amém ou não amém? Terceira coisa que foi pregado aqui ontem pela pastora Niandra, que eu falei para ela continuar a mensagem hoje, que ela não terminou a mensagem, irmão. Ela falou, não, é você. E eu sei que era eu estou brincando com ela. Uma autoridade que não foi transferida pelo próprio Cristo. Irmão, escute isso aqui. Se você tem uma boa ideia e não crítica, se você entende a unção que está sobre a sua vida, e se você entende que foi o próprio Cristo que deu a você e a mim a autoridade, Ele disse para pisar em serpente e escorpião. Ah, Deus, aleluia. Essa igreja vai avançar muito. A tua casa vai avançar muito. O teu ministério vai avançar muito. A tua família vai avançar muito. Por quê, pastor? Porque é ano de mobilidade em expansão. Oh, glória a Deus! A autoridade dada à igreja, a autoridade dada a nós, que é um instrumento. E nós falamos isso aqui ontem para os obreiros. Autoridade para falar da palavra, recebendo uma unção e tendo autoridade para falar da palavra. Aleluia. E a pastora muito bem pregou isso aqui ontem, que foi o próprio Cristo que deu a nós essa autoridade. Olha para quem está do seu lado e diga para ele: você tem uma autoridade que não foi o homem que lhe deu. Diga para ele: foi o próprio Cristo. Amém? Até aqui, 3 coisas, ou 3 instrumentos, ou 3 ferramentas, como quiser, que não pode faltar na minha vida e na tua vida como igreja do Senhor Jesus Cristo na terra para esses dias. Glória a Deus. E que foi ministrado aqui nessas 3 noites. E aí dentro do tema que nós temos, que fala mobilidade em expansão. Mobilidade fala de agitação, do que se move com animação. Expansão fala de alargamento, desenvolvimento. Volta aí na sua Bíblia, se está aberta, no primeiro livro mesmo de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Quem me ouve, diga glória. Então respondeu um dos servos e disse: eis que vi um filho de Jessé, o belemita, que é hábil em tocar, e um homem forte e valente, e um homem de guerra, e prudente em questões, e uma pessoa formosa, e o Senhor é com ele.
Mobilidade fala de agitação do que se move com animação. Expansão fala de alargamento, desenvolvimento. E o que é que esse texto tem a ver com o tema da nossa igreja? Ou com um tema para esse ano, ou para com a minha vida, pastor? É que Davi, ele tinha uma harpa, uma funda e um cajado. Diga comigo, uma harpa. Tá fraco, uma harpa, uma funda e um cajado. Uma harpa, uma funda e um cajado. Instrumentos que Davi tinha e que lhe foi muito útil no tempo em que ele estava por detrás das malhadas. E é claro que em seguida, após derrotar Golias, também foi-lhe muito útil. Entenda que no capítulo 18, onde nós iniciamos essa palavra, porque aqui Saul já não quer mais deixar ele embora, Davi. Jonatas, com a sua amizade, vai entregar a ele instrumentos de guerra, porque vai entender que Davi precisava. Eu não acredito aqui, pastora Aniandra, que ele não viu que a harpa, a funda e o cajado não era necessário para a guerra. Talvez alguém possa um dia ouvir isso, ou ter uma colocação dessa, que o que Davi tinha não era ferramentas preparadas para a guerra, mas foi essa ferramenta chamada funda que derrotou o gigante. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Aleluia, que não são as ferramentas, na verdade, em si, que determina quem você é, mas você entendendo a unção que está na tua vida. Aleluia. Por quê? Porque senão, mesmo que talvez em dificuldade com a armadura de Saul, ele iria para a guerra, derrotar o gigante, porque a armadura era de guerra, a espada era de um guerreiro rei. Mas ele entendeu que aquela ferramenta não era útil para ele. Você vai entender onde eu quero chegar, porque essa palavra tem destino certo. Essa palavra tem destino para as pessoas certas. Aleluia. Há algum momento da minha vida e da tua vida que a ferramenta que nós estamos não está sendo útil para mim ou para você, mas tem alguém que para alguém ele é útil. Não entendi. Davi tem ferramentas que são fundamentais para aquilo, Alex, que Deus quer fazer, não dele como um guerreiro, mas como rei de Israel. Davi tinha as ferramentas que não o tornava um grande guerreiro, podemos pensar assim, mas ele tinha as ferramentas, aleluia, queria fazer dele diferente no trono de Israel. Saul tinha espada, tinha altura, aleluia, tinha a lança pesada de um grande guerreiro, mas não tinha harpa. Não tinha harpa. Por quê? Porque a harpa fala da adoração. Você vai começar a entender essa mensagem. Ela tem destino para corações certos nessa noite aqui, aleluia. Quando eu falo dessa adoração, eu não falo desse momento que nós estamos aqui ajuntados. Quando a gente olha para a vida de Davi, e Davi tem uma harpa, ele é ungido como rei, mas não sobe no trono no momento que é ungido, continua de trás das malhadas, mas ele tem a harpa.
e ele não larga a harpa. E a harpa não significava, aleluia, que ele só adorava quando se encontrava em casa com o pai, com os irmãos. A harpa não deve ser somente tocada aqui nesse momento. Ou você não deve pegar a tua harpa somente nesse momento aqui de adoração. Não é isso que eu quero pregar. Essa harpa aqui, ou esse instrumento aqui de adoração, meu irmão, é lá fora para quem precisa. Se ajuntar aqui, cultuar a Deus, adorar a Deus, com quem tem a harpa é fácil. Aleluia. 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 O meu culto, o teu culto, aleluia, aqui nesse ajuntamento, de certa forma, meu irmão, só serve para adorar a Deus, só serve para engrandecer a Deus, só serve para bendizer o nome de Deus. Mas a minha harpa, a minha adoração, o meu culto precisa ser influência e precisa refletir na vida de pessoas e precisa ser lá fora. Não estou entendendo, pastor. Lembra que você tem que ter uma ideia e não uma crítica. Ou não críticas. É isso aqui, ó. Não é sair de dentro da igreja dizendo que o louvor não foi tão bom. Não é sair de dentro da igreja dizendo que esperava uma outra palavra e não essa no culto de domingo, no encerramento de festa. Aleluia, sair daqui tocando a harpa e dizendo: eu sou um instrumento que vou refletir a glória de Deus na vida de alguém, e alguém vai ser transformado por causa da minha adoração. Esse instrumento aqui, aleluia, não deve ser linkado à crítica. Mas a ideia qual? Não gostei do que a irmã fez na cozinha. Eu sei que tem uma placa lá de quem não está de serviço ou de escala não deve ficar lá dentro, mas eu só queria falar uma palavrinha com a irmã. Eu não gostei do jeito que ela falou comigo. E essa adoração ecoa por todo o teu bairro, por toda a tua casa, por toda a tua vizinhança, circunviança. Aleluia. Essa adoração aqui, meu irmão, reflete na transformação de vidas. Você precisa entender essa palavra hoje, amém ou não amém? Alguém vai dizer que ele sabe tocar bem. Conheço um que sabe tocar bem. Eu conheço um que sabe me dar conselho bem, que sabe pregar bem, que sabe falar bem da igreja, que sabe falar bem dos pastores, que sabe bem falar do David. Peguei o David hoje, né? Ontem foi a Deise. Cadê a Deise? Está na salinha? Diaconisa Deise. Está na salinha? Glória a Deus. O diácono Tiago também? Ah, está lá atrás. Aleluia. Olha cá. Deus está nos dando as instruções para que nós venhamos crescer nesse tempo de expansão. Não adianta, dentro dessa mobilidade que é uma agitação, somente ser agitação. Não basta ser só agitação. Tem que ser uma agitação para a expansão. E a gente está falando de um Davi, que alguém vai dizer dele que ele toca bem. Alguém precisa, Maico, lá na tua rua dizer: o Maico fala bem de Jesus. O Maico fala bem da igreja dele. O Maico fala bem dos líderes dele de escala, de servos. Quem é? É, fala bem. Fala bem, fala bem. Olha cá.
Eu te pergunto, qual tem sido a tua adoração? Ou como você tem tocado a tua harpa, que é um instrumento de você refletir o que você recebe aqui, de refletir o que você recebe sendo ministrado pelo teu líder. Como você tem tocado a tua harpa para as pessoas verem que Deus é na tua vida. Como você tem tocado a tua harpa para que as pessoas possam ser impactadas por aquilo que Deus tem feito na tua vida. Porque daquilo que tu fala vai refletir na vida das pessoas. Pense nisso, aquilo que você fala vai refletir na vida das pessoas. Aleluia. Segunda coisa que ele vai falar que Davi tem é a funda. E a funda é sim para Davi, nos momentos dele, da vida dele, de defesa em guerras. Saul pode não ter visto isso e ter dado a ele a espada, ter dado a ele a lança, ter dado a ele capacete, ter dado a ele a armadura. Aleluia. Que não achou que aquilo dali, uma funda, era um instrumento de guerra, mas era. A defesa de guerra de Davi era a funda. Por quê? Porque no momento que leão e urso vinham atacar as ovelhas, Davi ia lá e matava eles. Como é que Davi matava eles? Davi chamava eles para o braço e dava uma gravata, né? Um mata-leão, é isso que fala? Mata-leão. Ele desmaiou. Pegava lá de repente uma pedra e pá, pá, pá na cabeça. Ou pegava o cajado e pá, pá, pá. Tacava na cabeça do leão e do urso. Não. Era o que ele tinha, o instrumento de guerra que ele tinha era a funda. Tanto é que quando ele vai para cima de Golias, ele não toca a harpa. Ele não toca a harpa. Ele pega a funda, ele não pega o cajado. Ele pega o instrumento que ele tem na mão e que ele entende que é um instrumento de guerra, para se defender de leão e urso. O que Deus está querendo falar comigo e contigo, igreja? É que nos momentos críticos e difíceis que a nossa igreja passa, a gente precisa entender que nós somos um guerreiro, que temos uma arma de guerra para se levantar e guerrear contra quem quer que seja o demônio que se levanta contra a nossa igreja. Aleluia. Essa é uma mensagem bem pastoral, essa é uma mensagem bem igreja, amém ou não amém? Você é igreja, diga glória a Deus. Alguém vai dizer no texto, ele é homem de guerra. Ninguém viu Davi guerrear, irmão, pode dizer que ele era homem de guerra. Talvez alguém já estava profetizando que lá na frente ele seria de guerra. Aleluia. Mas vindo da casa de Jessé, aonde tinha guerreiros já no exército de Saul, e não chegava ainda o tempo de Davi se alistar, alguém vai entender então que ele era de guerra. Vamos conjecturar assim. Ele é de guerra, porque na casa de Jessé tem os irmãos deles que é de guerra. Alguém viu isso? Como viu, não sei. Talvez você não esteja vendo que você é de guerra, mas o meu Deus está me dizendo que Ele vê que você tem instrumento de guerra na mão. Qual é, pastor? Eu não sei. Eu sei que os momentos críticos da igreja, eu sei que eu tenho que orar mais. Eu sei que eu tenho que buscar mais. Aleluia. Quando eu vejo que 6:30 da manhã não está dando jeito, eu vou para o monte. Quando eu vejo que 6:30 da manhã e o monte não está dando jeito, eu venho pautar e chamo alguém para vir pautar. Momento de guerra, oração é o que resolve.
Qual é o instrumento de guerra que você tem na tua mão? Para que os momentos críticos, os momentos de dificuldade da tua igreja, você possa se levantar e entrar na guerra. Aleluia! Ele tinha uma funda defesa de guerra. E alguém vai dizer no versículo, aleluia, ele é homem de guerra. E é bem verdade que a funda dele matou o leão e o urso, e matou o gigante posteriormente. Aleluia. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga para ele assim: eu vou te defender nos seus momentos críticos. Eu vou te defender. Diga para ele: leão e urso não vai te atacar. Aleluia. Oh, aleluia. Eu não vou mandar você dizer para a igreja, porque tem gente que não é da nossa igreja, né? Mas entenda que você é homem, você é mulher de guerra, e que sobre as suas mãos você tem um instrumento de guerra, para que ovelhas desse lugar, membros desse lugar, não sejam atacados, não sejam feridos, não sejam destruídos. Aleluia. Por quê? Porque você tem um instrumento de guerra para entrar nessa batalha, entrar nessa guerra e tirar da mão do leão e do urso quem quer que seja, e trazer para o pasto. Amém ou não amém? Porque no pasto tem alguém que tem o cajado. Davi tem o cajado. Terceira coisa, Davi tinha o cajado. Amém ou não amém? Caminhando para encerrar aqui. O que é o cajado? Deus é lindo. Cajado significa cuidado com o reino. Anote isso aí, irmão. Cajado significa cuidado com o reino. Talvez você que não é tão assíduo ou tão crente, talvez não vai entender isso daqui, mas tente entender. Em todos os lugares tem pessoas boas e ruins, irmão. Não adianta, né, pastor? Na macumba tem gente boa demais, mas também tem gente muito ruim. Lá no catolicismo tem gente boa demais, mas também tem gente muito ruim. Em todos os lugares tem gente boa e gente ruim. Na igreja de Jesus Cristo tem gente boa e gente ruim. Infelizmente, porque ser humano, coração que só Deus conhece. Mas você está dentro de uma igreja, que não é porque eu sou o pastor dela, não, mas há 17 anos a minha integridade está em justiça com Deus, está em fidelidade a Deus. E tudo que eu falo que vou fazer, nós falamos que vamos fazer, nós fazemos. Nunca viajei para lugar nenhum com dinheiro de campanha que eu tenha levantado nessa igreja. E por aí afora tem muitos pastores que vêm arrancar das ovelhas para fazer da sua vida melhor. E foi o que eu ouvi ontem aqui, no final do culto. Alguém que foi numa igreja, pregou, levantou o ofertório, pegou o dinheiro todo e foi embora. Não deixou um centavo para a igreja. Esses dias nós levantamos um propósito e falamos para que era o propósito, e não chegamos no valor exato do propósito que nós precisávamos, do valor que nós precisávamos, mas a obra aconteceu. Amém ou não amém? Nós precisávamos de cerca de 8 a 10 mil reais. Nós não chegamos nem a 8 mil, mas nós conseguimos concluir a obra. Dá um glória a Deus por isso. Então significa que o caixa ficou menos X. Porque se não chegamos no valor e a obra aconteceu, dinheiro de algum lugar saiu, pastor. Então em algum lugar ficou menos X. Ou se não ficou menos X, é porque alguém resolveu abençoar mais. E eis que eu te digo, alguém já tinha abençoado e resolveu abençoar o carpete. Dá mais um glória a Deus, irmão.
É assim que Deus faz, aleluia. Não é para o nosso bolso. Por quê? Porque nós temos cajado. O que é o cajado? Cajado é cuidado com o reino. Porque alguém vai dizer o seguinte: esse Davi é sisudo em palavras. O que estavam querendo dizer de Davi? Ele sabe falar bem. Ele fala bem. Ele sabe conduzir bem as ovelhas, aleluia. E sabe o que é esse cajado? Cuidado com o reino. Aqui fala para mim, pastor. Aqui fala para você, pastor. É saber falar bem para curar pessoas e sarar pessoas. É saber falar bem, aleluia. E a ovelha ser saudável. Davi era sisudo em palavras, pastor Marcos Paulo, sabia falar bem. Alguém vai dar testemunho dele, aleluia. Eu sei que tem horas, irmãos, que algumas palavras de repente soam ruim ao teu ouvido, mas é para o teu bem. Um dia eu usei uma expressão cara de pau e teve alguém que não gostou, irmão. É porque não soou bem. É porque não entendeu. É que para algumas coisas a gente é bom demais. Mas para outras, a gente vê dificuldade em tudo, coloca barreira em tudo. E aí era sobre isso mais ou menos que eu estava dizendo, e eu usei a expressão cara de pau. Mas irmão, olha cá, nós queremos um ar-condicionado nessa igreja, amém ou não amém? Mas eu não quero ficar sem dormir, porque vai vencer a conta e a igreja não tem dinheiro para pagar a luz. E o que é que nós precisamos? Que você entenda que você é responsável de trazer os teus dízimos e a tua oferta. Para quê? Para se cumprir o que diz a Bíblia: se ter mantimento na casa do nosso Pai. Não haver falta na casa do nosso Pai. Aleluia. Se nós como igreja não entendermos isso, irmão, não é quem está entrando do mundo que vai entender. Quem está entrando do mundo aqui, aleluia, vai entender, talvez em algum momento, que quando falar de dízimos e oferta, parece que estamos querendo arrancar dinheiro das pessoas. E pastor tem essa fama de arrancar dinheiro dos outros. É porque muitos por aí realmente arrancam, como eu disse aqui, para usar para o seu próprio prazer, para a sua própria vida. Essa igreja não arranca dinheiro de ninguém. Essa igreja instrui o poder que tem o dízimo e a oferta. Eu só sou o que eu sou hoje. A minha casa só vive o que vive. Os meus filhos só têm o que têm. É porque nós somos dizimistas desde quando praticamente aceitamos a Cristo. Não sabemos se é uma menina, se é um menino, mas já está começando a dizimar desde o ventre. Nós entendemos isso, o poder do dízimo, o poder da entrega, do sacrifício. Por quê? Porque aquilo que o meu dinheiro não compra, a minha fidelidade traz na minha mão. Aleluia. Aquilo que eu não puder comprar, mas se eu tenho semente no altar, Deus vai usar alguém para me abençoar. Ou Deus vai fazer entrar em promoção, sabendo que o que eu tenho é só isso, aleluia, e Ele vai fazer acontecer, porque Ele é fiel segundo a palavra dEle, que se volta para a minha vida, que eu vou colher segundo as minhas sementes. O cajado aqui fala do cuidado do reino, ou pelo reino, e nós pastores temos que ser como Davi, sabe falar bem, sisudo em palavras, palavras que saram, palavras que cura, palavras que
são ministradas ao coração e famílias são transformadas. Então Davi tinha um cajado. Davi vai ser ungido rei, amém ou não amém? Quem me ouve por 5 minutos da glória? Davi tinha um cajado, glória a Deus. Como que um cara desse vai ser rei? Davi, melhorando para você, tinha um estilingue. Melhorando mais ainda, a tiradeira, né? Quem lembra disso? É? Da época dele, né? Eu gostava de matar rato. Eu ia para a beira do valão assim na ponte e ficava lá, quando o rato passava eu pim! Eu gostava também, sabe de quê? Para ir para ali, para debaixo da Via Láctea, que antes de ser a Via Láctea era um matagal, era um brejo e tal. Eu gostava de ir para lá para brincar, de atirar, da atiradeira de mamona. Sabe o que é mamona, né? Sabe não? Pastor, o senhor é novinho, né? Mamona, quem sabe o que é mamona, irmão? Pô, pastor, só o senhor que é novo, hein? Até os mais novinhos ali sabe o que é mamona. Dá tiro, teco, né? De mamona, pastora. Hoje as pessoas brincam no paintball, né? De pá, pá. Antigamente era estilingue, né, Du? Acertei tanto a careca do Du, quando ele tinha cabelo, claro, né, irmão? Nós saímos de dentro do mato, Alex, todo lanhado. Do mato e das mamonas que a gente acertava um no outro. Igual lá no paintball para quem vai. Eu não vou não, mano, não gosto desse negócio não. Já sofri tanto dentro do mato com mamona que eu sei o que é tomar tiro, né? Pastor. Olha cá. Meu irmão, ele tinha uma tiradeira. Quem é um cara desse que vai subir no trono? Ele tem um cajado. Só que a referência que dá de Davi, irmão, escute isso aqui, eu encerro. Ele tem uma harpa. Alguém vai dizer, ele sabe tocar bem. Ele tem uma funda, um estilingue, uma tiradeira. Ele é homem de guerra. Alguém vai dizer, ele tem um cajado. Alguém vai dizer o seguinte, ele é sisudo em palavras. Olha isso aqui, irmão. Cajado, sisudo em palavras. Ferramenta que vai valer muito a pena para o reino dele, sim. Por quê? Porque no reino de Davi vai ser tudo diferente. O adorador que foi Davi, que era Davi, e nós ouvimos aqui muito rapidinho pela pastora Neandra ontem, vai ser o cara que no reinado dele, muitas pessoas vão precisar entender o que é a adoração, David. Muitas pessoas no reinado de Davi vai precisar entender o que é o cajado que ele tem pelo cuidado do reino. O cuidado do reino fala aqui que ele iria cuidar bem das pessoas. Por isso que ele tinha o cajado. Olhe para quem está do seu lado e diga para ele, por gentileza, você tem um cajado? Irmão, quem tem chamada para ser pastor aqui um dia? Se coloca de pé. Deixa eu te conhecer. Quem tem chamada aqui para ser pastor, pastora um dia? Cadê? Se coloca de pé. Se você entende isso, Marina, uau! Desculpa a expressão, vocês estão ferrados. Fica de pé. Para a igreja conhecer quem são vocês. Eu disse que isso aqui é uma palavra pastoral, amém? Eu disse que isso aqui são instruções para a expansão dessa igreja, amém?
Você não é da igreja aqui, ok, para a expansão da sua vida, leve essa palavra, que nesse ano de 2023 você vai precisar, em mobilidade, para a expansão, entender quem você é no reino de Deus, entender quem você é na esfera espiritual, no que tange as coisas espirituais. É disso que nós estamos falando. Estou deixando vocês de pé, que é para as pessoas olhar para vocês. Para quê? Para focar bem em vocês. Por quê? Porque a partir de hoje, a ação de vocês vai começar a refletir na vida pastoral de cada um de vocês. Vou mais profundo. A partir de hoje, o aconselhamento de vocês dentro da igreja vai refletir na vida pastoral de vocês. Vou mais ainda. Aquilo que você falar, Alex, fala como um pastor. Aquilo que você disser, Sara, fala como uma pastora. Sabe o que é esse cajado? Cuidado do rei, com o reino. É quando nós pastores não estamos no meio da congregação, mas nós temos pastores no meio da congregação que sabe falar bem, é sisudo em palavra. Por quê? Porque tem o cajado, tem cuidado com o reino. Vou mais além. Agora, se fala no meio da igreja contrário àquilo que nós pastores falamos, não tem cuidado com o reino. Cuidado com o reino é falar o que os seus pastores, seus líderes falam. Não entendi muito bem, mas é isso daí mesmo. Não estou entendendo nada esse Deus falando com Josué que tem que andar 32 quilômetros numa volta em Jericó. Mas tá bom, não estou entendendo, mas eu vou com ele. É para ir, eu vou. É ele que tem a direção. Aleluia. Moisés já foi, é agora ele que foi levantado. O que é isso, pastor? É que amanhã eu posso não estar aqui e um de vocês subir para fazer o culto acontecer. Quem está embaixo, será que vai entender que você é o pastor da vez? Por quê? Mais a fundo. Pastor não fica na rodinha, desculpe falar isso, de fofoqueiro. Pastor não fica na rodinha de quem é contra a visão. Pastor não fica na rodinha de quem só fala contra aquilo que a liderança fala. Tem cajado aí, sabe? Tem cajado aí? Tem cajado aí, Leidiane e Cristiano? Tem cajado aí? Tem cajado aí, Eduardo? Símbolo do cuidado com o reino. Símbolo do cuidado com o reino. Glória a Deus. Tome os seus assentos. Eu encerro aqui. Fala comigo, harpa. Fala, harpa. Fala, eu tenho a responsabilidade de tocar a minha harpa para quem lá fora precisa ser transformado. Fala, funda. Eu com a minha funda preciso ser um guerreiro quando os meus pastores não tiver como guerrear. Cajado, eu preciso ser sisudo em palavras. Fala, eu preciso falar bem, porque falar bem é cuidar do reino de Deus. Amém? Pastor, essa responsabilidade é só para quem o Senhor mandou ficar de pé, não.
Falando no ano de mobilidade e expansão, essa responsabilidade é para todos nós que congregamos na CPRV. E quem não congrega na CPRV, pastor, também recebe essa palavra e leva para a vida, entendendo que os seus pastores ou a sua igreja precisa crescer em alguma área, dependendo do ano ou do tema do ano que seja lá. E você é o causador do crescimento, você é o causador da expansão, você é o causador da bênção lá onde você vai estar. E na minha vida profissional, você também é um causador do crescimento na tua vida profissional. Para de falar mal do teu gerente, para de falar mal do teu patrão. Ei, começa a ter ideia de coisas novas e fazer as coisas novas acontecerem. Para de só criticar. Tenha ideias boas e faz acontecer, que tu vai ver ele te exaltar e fazer teu salário dobrar, triplicar, glória a Deus. Então diga assim comigo: no ano da mobilidade e expansão, não pode haver falta da harpa, da funda e do cajado. Amém? No ano da expansão, não pode faltar boas ideias. No ano da expansão, não pode faltar a unção. No ano da expansão, não pode faltar a autoridade. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Você recebe essa palavra? Você dá um glória por essa palavra? Então aplauda ao Senhor, pastora Neandra. Aplauda ao Senhor. Mais forte, Deus abençoe a sua vida.